olha aí, pessoal, conforme o tempo vai passando, a vitória da direita nas eleições municipais deste ano vai se cristalizando, vai se tornando mais evidente para todo mundo. Eu sei, tem gente que fala aqui, comenta no canal, que o Centrão saiu vencedor, que o PT teve mais prefeituras do que na eleição anterior e tudo mais, mas eu já fiz uma série de vídeos aqui no canal expondo os meus pontos a esse respeito. Não tiro a razão de quem fala isso também, não é uma análise válida, mas eu prefiro olhar para a coisa por esse ângulo aqui, que realmente para mim faz muito mais sentido, de comparar os partidos em si, especialmente aqueles que são mais relevantes dentro de cada espectro político, e alguns outros aspectos, alguns pontos que passam batido. Trouxe aqui essa notícia hoje para a gente conversar a respeito aqui da liderança das câmaras municipais em municípios brasileiros, né? E como que a direita avançou consideravelmente nisso. É algo importante para os municípios, sem dúvidas, e é um ensaio importante para as eleições de 2026. É o ponto que eu coloco aqui. Mais importante do que você ter um presidente de direita, que é fundamental que exista de fato, mas ainda mais importante é ter um Congresso de direita, de verdade, não aproveitadores, não enganadores, traidores, né? Uma direita de verdade no Congresso Nacional, especialmente lá no Senado Federal, porque é onde a mágica vai acontecer, é onde você derruba ministro do STF, algo que precisa ser feito com urgência. É fundamental que isso aconteça contra você sabe qual ministro, né? Então vamos conversar aqui sobre esse assunto, sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal do Antagonista trouxe aqui os dados do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, o INCT, e também os dados do CNPq, né, dados compilados pelo senhor cientista político Fábio Vasconcelos, né. Então, aqui tem vamos colocar assim, né, uma referência que eles usam, uma metodologia, que é o seguinte, né, taxa mediana de hegemonia. Eu não sei até quando que vai essa taxa, se é de 0 a 1, imagino que seja, né? Mas você vê aqui que a taxa mediana de hegemonia da direita no Sudeste e no Norte está na casa de 0,91, sendo que no Sul está em 0,89. No Nordeste, onde tem a menor quantidade de políticos de direita, que não são poucos, tá? É a quantidade menor do que nas outras regiões, mas ainda assim, proporcionalmente falando, uma quantidade muito boa, muito interessante, né? A taxa é de 0,78, ou seja, né, a direita é majoritária na média das câmaras municipais. Então, basicamente, mesmo no Nordeste, tem mais gente de direita nas câmaras municipais do que de esquerda, né? Ou pelo menos tem mais municípios com maioria de direita na Câmara dos Vereadores, né? Se eu falei deputados, perdão aí, né? A Câmara dos Vereadores do que de esquerda. Isso aqui é muito importante de fato, né? Estamos falando aqui o seguinte, olhando em números absolutos, a estimativa deles, né, é que a direita controle 4,8 mil câmaras municipais. O Brasil tem 5.500 municípios, então, olha só tem 700 municípios, 700 câmaras de vereadores que não estão sob influência de políticos de direita, majoritariamente políticos de partidos de direita, né? Ao todo, são 142 milhões de eleitores brasileiros que estão abrangidos por esse domínio, vamos colocar assim, de direita nas câmaras de vereadores, né? Isso aqui é muito interessante, de fato, porque é ainda uma coisa mais interessante do que a própria quantidade de prefeitos de esquerda ou de direita, né? Então, o PL aqui é um dos principais destaques, sim, nesse sentido, né? Porque houve um salto de quase 50% na comparação com 2020,
Eu já trouxe esses dados aqui para a gente olhar anteriormente. Tem os dados aqui de vereadores também, né? Vamos ter que ver com a tela branca aqui, né? Porque não apareceu com a tela preta. Mas você pode ver aqui que o PL elegeu mais de 1.400 vereadores, né? Basicamente assim, o que o PSDB perdeu, 1.420, o PL elegeu, né? E subiu consideravelmente, né? Tá aqui quase 5.000 vereadores eleitos, né? Praticamente um vereador do PL por cidade brasileira, por município brasileiro, e só olhando o PL, sem considerar os outros partidos de direita, né? O próprio Partido Novo aqui elegeu quase 10 vezes mais vereadores do que nas eleições anteriores. É um crescimento considerável, ao passo de que, olha só, o PSOL diminuiu muito, PCdoB diminuiu muito, até a Manuela Dávila saiu do PCdoB, meu amigo, né? O PV diminuiu pra caramba, enfim, os partidos de esquerda aqui simplesmente desapareceram nessas eleições, né? O PT elegeu mais 444 vereadores, né? Grande coisa, o PT realmente está muito longe do auge dele, que foi em 2012, e não está nem nos níveis de 2008, que estava longe ainda de ter aquele máximo que foi conseguido nos tempos áureos do governo Dilma Rousseff, ali do primeiro mandato da Dilma Rousseff, né? Então, o PL sim foi um dos que mais cresceu aqui, né? Os republicanos também nesse sentido, né? Então, acredita-se aí que isso é apenas uma manifestação de uma tendência que já vinha sendo observada em outras eleições aqui, inclusive, né? Que seria aqui a chamada pelo pessoal do antagonista de direita populista. Eu não concordo com isso aqui decididamente, mas tem partidos de centro-direita também nessa história, e a verdade aqui, né, é que você tem sim muitos partidos do Centrão, União Brasil, PSD, o próprio MDB ainda, que construíram uma base legislativa municipal muito sólida, e de prefeitos também, diga-se de passagem, né? Foram aí, saíram como vencedores também nessas eleições, essa é a verdade. Agora acontece que esses partidos, ao contrário do PL e do PT também, o PT, enfim, né, é um caso muito menor, só que ao contrário do PL e do PT, nenhum desses partidos consegue alçar voos maiores do que nas casas legislativas. Isso já há muito tempo, né? O MDB teve sim um presidente que foi o Michel Temer, que não foi eleito, né? O MDB nunca conseguiu eleger um presidente da República. E não lança candidato, porque sabe que não tem capilaridade para vencer, né? Aliás, acho que a Simone Tebet era do MDB, né? Se candidatou pelo MDB, foi isso, eu não lembro se ela já estava no partido. Mas não teve a menor chance. Mesma coisa se diz do União Brasil, que chegou a ter aquela coisa de botar o Sérgio Moro para ser candidato e não rolou, né? Esses partidos não conseguem galgar degraus mais altos, mas em nível ali legislativo eles se dão muito bem, e eles já se resumiram a isso mesmo, ter força dentro de Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, para ficar negociando participação em governos aí, aquela negociata muito republicana que o pessoal do Centrão sabe fazer. Mas ainda assim, a direita avançou consideravelmente, e essa preponderância de uma ideologia de direita nas câmaras dos vereadores pode ter um papel muito importante. Agora, a partir do próximo ano nos municípios, imagino isso em São Paulo, por exemplo, nas grandes capitais, municípios muito grandes, com um orçamento muito grande, isso vai ter um impacto também em 2026, porque esses nomes vitoriosos são nomes que se projetam para cargos mais relevantes, até do ponto de vista nacional. Então, certamente vai ter prefeito que vai sair para candidato a deputado e coisas do tipo aí, e a tendência realmente é haver uma repetição do cenário que nós tivemos agora. Um constante enfraquecimento de políticos de esquerda que não falam mais ao povo, não sabem mais atender às demandas do povo brasileiro, né? E um crescimento de partidos e de políticos que defendem família, são contra bandido, defendem liberdade econômica, defendem a posse de armas, enfim, né? Defendem as pautas que o povo brasileiro mais se sente representado, né? Estamos falando de uma questão realmente de representatividade. As pessoas
escolheram votar em partidos que encampam determinada ideologia, né? Que é importante. A ideia legislativa de eleição legislativa no Brasil é votar em partido mesmo, não é votar em pessoas. Justamente por conta do quociente eleitoral, você vota num cara, pode eleger o outro, enfim. A ideia é justamente essa, votar no partido pelo que ele representa e pelo que os políticos daquele partido defendem algo em que você acredita. É o que acontece com o PL. Todo mundo sabe que quem é do PL, quem ingressou no PL para concorrer a prefeito, a vereador nas eleições deste ano, pensa igual o Bolsonaro, defende as pautas que o Bolsonaro defende. É um voto assim bem tranquilo. Isso se aplica ao Partido Novo também. Você sabe que votando num candidato do Partido Novo, ainda que seja outro a ser eleito, as pautas serão as mesmas, porque é o que o partido defende de forma geral. Então estamos vendo aqui um resultado que nada mais é do que a manifestação da representatividade da vontade popular, que cada vez menos tolera as ideias de esquerda, as ideias antiquadas, ruins de esquerda, e abraça mais abertamente, né, sem vergonha, sem receios, as ideias de direita, né? Quem diria que nós chegaríamos a esse ponto? E eu falo para você, até com uma dose de otimismo, a tendência é esse fenômeno só se aprofundar. E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito de questões eleitorais, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.